Na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus, médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza, de segurança e jornalistas. O trabalho de informar durante a crise é serviço essencial e nós tivemos muitos exemplos da importância dessa atividade. Mas em um mundo diferente, o jeito de produzir notícias também mudou. Esse é o tema de hoje do quadro Novo Normal. Meu convidado desta quarta-feira é repórter da Record TV, começou a carreira em Campinas, mas já atuou em vários estados e hoje integra o time de jornalistas da emissora em São Paulo. Tom Bueno, bem-vindo ao quadro Novo Normal. Oi, Gustavo, muito boa tarde a todos. É um prazer estar falando com todos vocês. Obrigado pelo convite, para a gente falar um pouquinho sobre o papel do jornalismo nesse período de pandemia. E quantas transformações, Gustavo? É isso mesmo, nem me conte, viu? Quando que você se deu conta, Tom, de que o jeito que você desenvolvia seu trabalho há poucos meses iria mudar? Então, na verdade, quando os primeiros casos surgiram no Brasil, a gente não tinha ainda a dimensão do que iria acontecer e nem o impacto disso na nossa profissão. Eu fiquei bem tranquilo, só no dia 17 de março, aliás, no dia 16 de março foi meu último dia na Record. Eu tive uma gravação e aí durante a tarde a direção me chamou e disse assim, a partir de amanhã você permanece na sua casa, a gente vai só entender como vai funcionar isso, se você vai gravar da sua casa, como que vai ser o processo a partir de agora, porque a gente está preocupado com casos novos aqui dentro da emissora e tal. E aí eu me afastei por conta do diabetes tipo 1, Então eu faço parte do grupo de risco para as complicações. Não tem nada a ver com a contaminação, tem a ver com as complicações. Então, por medida de precaução, eu vim para casa. E aí aqui dentro de casa, logo no segundo dia, que eu estava aqui em casa, no primeiro dia já teve a primeira confirmação de morte no estado de São Paulo, no Brasil. E aí as coisas começaram a acontecer. 3 dias depois eu falei assim, se eu continuar dentro de casa, eu não vou aguentar, porque talvez isso demore muito tempo. Aí o que eu fiz? Eu sentei na frente do computador, Gustavo, desenvolvi várias ideias do que eu poderia fazer, de que forma eu poderia agregar, apresentei para a direção de jornalismo, eles adoraram na hora, e aí eu já comecei a produzir meus conteúdos aqui de casa. A princípio, eu mesmo me pautava, Eu pautava, mandava tanto para a TV quanto para as plataformas do R7, as redes sociais, e aí eu ia fazendo matérias especiais, eu mesmo editava e mandava já para eles prontas, assim. E recentemente eu comecei a fazer o jornalismo diário, que é o Balanço Geral, E um pouco antes eu estava fazendo já o Domingo Espetacular. Aí o Domingo Espetacular eu gravava, mandava tudo que eu gravava de casa, e o Fala Brasil eu editava, mandava, e aí agora no Balanço Geral São Paulo eu gravo, mando já praticamente esqueletado toda a matéria, aí o editor só vai lá e monta, já mando decupado tudo. Tá sendo um baita desafio todos os dias. Ô Tom, a gente está vendo agora nesse momento uma cena em que você está praticamente dentro do guarda-roupa para gravar o chamado off, que a gente fala, que é o áudio, de uma reportagem. Conta pra gente então dessas adaptações. Eu tô vendo logo atrás de você colocou aí uma espuma, para a acústica melhorar. O que alterou na sua casa? Não só a rotina de trabalho, mas alterou inclusive fisicamente a sua casa, Alterou bastante, e eu fui percebendo isso com o passar do tempo, O que acontece? Eles me mandaram alguns equipamentos, e só que, como a minha casa tem um certo ruído de eco, eu estava tendo problema na hora de gravar o eco, porque parecia mesmo que eu estava gravando em um ambiente muito espaçoso. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer testes em casa, e aí dentro do guarda-roupas, eu consegui espalhar a roupa para cada lado, e eu entrei e eu percebi que ali formava uma acústica, E aí a qualidade do áudio melhorava. Aí eu comecei a gravar os áudios, aí não tive problema nenhum, porque assim, nem eles criticavam, Não tinha problema nenhum de mandar o áudio do jeito que eu mandava. Mas por uma questão minha mesmo, de qualidade, eu quis aperfeiçoar. E aí, dentro do guarda-roupas, foi uma alternativa que deu muito certo. E aí agora, com o passar do tempo, quase 3 meses em casa,
eu conversando com um amigo, o Leandro Santini, que trabalha comigo, era meu chefe no Domingo Show, eu falei para ele, eu precisava colocar alguma acústica no meu quarto de hóspedes e tal. Ele comprou essa espuma que é usada nos estúdios, né? E aí eu colei aqui, eu estou montando um estúdio, uma ilha de edição, tudo aqui no quarto. Sim, a gente sabe que, Tom, a gente sabe que fazer tudo de casa tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque você está num ambiente confortável, pode ficar de pijama o dia inteiro se quiser, porém, tudo pode acontecer e a gente tem um exemplo disso. Roda aí para a gente ver o que aconteceu. Ele conseguiu fazer os exames que constataram o Covid-19. A gente viu na cena, pode até repetir sua imagem agora aqui pra gente. O Tom estava gravando a passagem, e passagem, você que não está acostumado com o jargão aí do jornalismo, é quando o repórter aparece na tela. Ele estava fazendo essa gravação, de repente um convidado ali especial apareceu. Aí, ó, tá vendo? A gente está vendo a cena de novo, o Tom está lá falando dos casos de Covid e um visitante apareceu no meio da passagem. Acontece, não tem jeito. Acontece o tempo todo, na verdade, né? Hoje, nesse momento, ela foi para a creche, porque aí eu me organizei para mandá-la para a creche, para ela ficar lá com os cachorrinhos e eu ter um pouco mais de liberdade também quando eu estiver fazendo um ao vivo, por exemplo. Porque se ela estivesse aqui, ela estaria aqui do meu lado, ela não ia deixar eu fazer esse ao vivo. Então, o tempo todo ela aparece em cena e não tem o que fazer, né? Porque você está dentro do seu ambiente, né? De casa. E aí é olhar, revisar, se tiver algum problema eu refaço. Mas é assim, a Amora, no caso, né, a minha cachorra, a obra do vizinho de cima, então o tempo todo tem algum contratempo, né? Então acaba que a gente vai se adaptando. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma entrevista, uma matéria do Domingo Espetacular, e eu estava falando com um personagem em espanhol. E assim, eu nem falo tão bem espanhol, né? É um portunhol ali. E aí eu tava falando com o entrevistado, a minha sorte que ele era super tranquilo. Começou uma furadeira do lado da minha parede e era um barulho que não dava para passar. E aí eu tive que pedir para ele, a gente ficou esperando 23 minutos até a furadeira parar. Caramba, é bastante tempo, a gente sabe, né? Para produzir, para fazer TV, a gente tem que ser ágil. Outra coisa, então, a gente sabe, você é um repórter conhecido nacionalmente e não é estranho quando a gente ouve assim, lugar de repórter é na rua. Você tem sentido bastante falta desse contato, desse olho no olho, de sentir o clima de uma entrevista? Qual que é a principal diferença no resultado do material que você produz? Não ter essa percepção do local. Olha, quem me conhece e conhece meu trabalho sabe que eu sou um cara de contato físico, né? E eu acho que o jornalista precisa desse contato físico, desse olho no olho, né? Confesso que quando eu decidi propor isso, eu fiquei um pouco inseguro em relação a não ter essa sensibilidade de lugar, né? Porque isso também ajuda a gente a contar histórias. Mas diante de toda a situação e com o avanço da tecnologia, também abriu um novo caminho. E é por essa perspectiva que eu olho, né? Eu acredito assim, eu não tenho olho no olho, mas a tecnologia me proporciona isso. Então, quando eu estou conversando com um entrevistado, por vídeo, eu estou conseguindo enxergá-lo. E por incrível que pareça, eu estou conseguindo desenvolver dentro de mim uma sensibilidade para entender o ambiente do entrevistado, porque é sempre assim, né? Eu entro no ambiente do entrevistado, mas o entrevistado nunca entra no meu ambiente. Então, teve essa troca também, né? Porque o entrevistado acaba ficando mais tranquilo em relação à gravação, por exemplo. Não tem uma câmera gigante no rosto dele, não tem outras pessoas se movimentando e criando aquela situação que quando a gente vai gravar uma entrevista pessoalmente, acontece, né? Sim. E às vezes o personagem o entrevistado fica um pouco acuado, com vergonha e tudo mais.
Como as pessoas já estão acostumadas, nesse momento tocaram a campainha, nem sei quem mas é o que acontece. Por favor, não atenda agora, Tom. Não vou atender agora. O que antes agora. Em TV só acontecia quando o entrevistado não desligava o celular, tocava lá, né, um apito, uma mensagem. Agora acontece o tempo todo e sem parar e com justificativa, porque as pessoas estão em casa, né? Eu queria forçar você a imaginar uma situação, já que a gente, querendo ou não, também está imaginando o futuro aqui. Quando for possível o seu retorno às ruas, você já pensou em qual será a reportagem que você gostaria de fazer? Você acredita que eu não parei para pensar? É o momento, Tom. Vamos lá. Eu vou forçar. Na verdade, eu acho que eu falaria sobre o abraço. Uma matéria mais sensível sobre o abraço, né? O abraço no sentido do acolhimento e o que um simples abraço pode significar para as pessoas. Eu acho que as pessoas nunca valorizaram tanto esse contato de abraço. Eu sou um cara extremamente caloroso e que eu adoro abraçar as pessoas, né? E eu tô sentindo uma falta danada desse abraço. Sim. Eu não consigo conversar sem contato físico. E eu viajei o Brasil inteiro, em cada lugar que eu chegava, cada personagem que eu conhecia, esse momento era uma troca de energia. Então, eu acho que eu falaria sobre voltar a abraçar. Como está sendo recomeçar, né? Reaprender a abraçar. Se mudou ou não mudou, né? Sim, a gente fez esse exercício, mas imaginando que a situação vai voltar ao normal exatamente como era antes. Então, na sua visão... Pode falar, Tom. Não, é porque, na verdade, assim, eu penso isso para muito tempo, tá? Porque eu acredito, na minha concepção, que o novo normal é o que a gente está vivendo hoje, né? E que as coisas não vão ser como antes. Aquele normal talvez não exista mais. E a gente vai ter que se reaprender, né? Se readaptar à nova realidade. Talvez esse abraço demore mais 1 ano, 2 anos, até uma hora que a gente tiver, de fato, algo que elimine o vírus, né? Que nos proteja 100% do vírus. Agora, eu não sei se isso vai ser daqui a alguns meses. Eu acredito que ainda não. Eu acho que a gente vai continuar tendo os nossos cuidados aí em relação ao distanciamento social. É curioso, né? Como sempre uma situação extrema como essa agrada e desagrada. É claro que é uma tragédia do ponto de vista, né, da saúde pública, das mortes, da dor dessas famílias, mas tem gente que odeia esse contato e está comemorando. Não tem gente pegando, encostando, então sempre tem os dois lados e nós, como jornalistas, adoramos essa contradição de sempre buscar esses dois lados. Ô Tom, eu queria agradecer demais o seu tempo, obrigado pela entrevista, eu espero que você se cuide, fique bem e até uma próxima oportunidade. Posso finalizar essa entrevista mostrando algo para vocês? Por favor, mostra aí. Olha, em outra época eu nunca daria uma entrevista assim, ó. Ah, não. Eu não sei se essa exclusividade a gente quer. Ah, olha aí! Pego no pulo. Pego no pulo não, porque ele mesmo mostrou, mas o Tom, esse também, Oi. Né? Essa situação também ela é icônica na TV. Muita gente acredita que os apresentadores de telejornal estão lá de gravata, terno, mas por baixo tá de calção, não é? De samba canção. Hoje, agora, é assim mesmo, né? Na televisão não existe isso mais, tá? Talvez já tenha existido lá atrás, na década de 70, 80. Na televisão as pessoas trabalham alinhadas. Agora, como a gente está em casa, né? Dá para se vestir assim. Então, quando o pessoal nas redes sociais sempre comentam, né? Toda vez que eu te vejo no ar, eu imagino você de bermuda agora. É assim mesmo. Tom, uma excelente tarde. Obrigado por dividir seu tempo com a gente de coração. Você sempre é parceiro nosso aqui e eu quero continuar estimulando essa parceria. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso bate-papo foi uma delícia. Agradeço a todos que estão acompanhando o Edição da Tarde. E quando fala da região de Campinas, né, tá aqui no coração. Então, é sempre bom falar com todos vocês. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Até mais.